Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso último episódio dessa primeira temporada do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Eu sou Jander Ramon, jornalista e assessor de comunicação do Yes. Nosso podcast trata de assuntos relacionados aos diferentes aspectos da saúde suplementar. Para quem não conhece o nosso trabalho, pode acessar o portal www.iess.org.br e conhecer melhor os nossos estudos, textos para discussão, boletins mensais e outras publicações, como notícias e novidades desse importante e complexo setor de saúde. Faça um pedido. Siga nosso podcast em sua plataforma predileta e, se preferir, acompanhar pelo YouTube, assine o canal, ative as notificações e curta os nossos conteúdos. Nessa primeira série, estamos debatendo o livro Saúde Suplementar. 20 anos de transformações e desafios em um setor de evolução contínua. Uma obra organizada pelo IES e assinada por 24 autores convidados. Você encontra o livro na íntegra, de forma gratuita, no site do IES. No nosso episódio anterior, fizemos um balanço sobre alguns dos principais pontos registrados nessa primeira série dessa primeira temporada. Hoje, nosso convite é para falar um pouco sobre o futuro da saúde, em um sentido mais amplo e também, especificamente, da saúde suplementar. As conversas foram conduzidas por José Sequim, superintendente executivo do IES, junto dos autores do livro que celebra 20 anos de regulamentação do setor de saúde suplementar. Claro que é muito difícil projetar um futuro com exatidão quando se analisa um setor tão dinâmico quanto a saúde. Mas, nesse episódio, vamos extrair alguns indicativos para construirmos cenários futuros, apontar tendências para o setor e também quais são os possíveis próximos passos nos anos que se aproximam. No episódio 1, tratamos sobre atenção primária em saúde. Os autores Samuel Ramos Gomes e Gustavo Gusso analisaram a necessidade de se avançar em modelos de pagamento de serviços de saúde baseados em valor e quais são as lacunas a serem preenchidas para o avanço dessa modalidade para que possa ofertar uma estrutura mais eficiente e menos custosa. Vamos ouvir. Existem ilhas aí que já fazem o pagamento aí por valor de maneira muito adequada. A gente ainda tem um problema gigantesco de conseguir, principalmente de fato, criar indicadores e acompanhamentos que reflitam, né, a realidade do cuidado e se de fato isso está sendo feito da maneira correta para que a gente possa, de fato, remunerar o profissional da maneira adequada. A gente tem um excesso de dados hoje, mas é difícil, de fato, conseguir estruturá-los e manipulá-los da maneira adequada para que a gente possa fazer com que isso seja revertido, de fato, em valor para toda a cadeia, né? Para o profissional que está cuidando, até para o paciente com algum tipo de reversão em bônus e descontos para eles no futuro. Enfim, é de fato uma agenda que precisa avançar muito ainda quando a gente fala no acompanhamento de pagamento por valor. Mas a gente pode fazer com que os serviços eles tenham um escopo, vamos dizer assim, uma parte dos serviços sejam um pouco mais padronizados e todas as operadoras podem ter esse serviço, claro, com algumas nuances, algumas pitadas que são particulares de uma operadora ou de outra, mas que a gente consiga universalizar, de uma certa forma, alguns padrões, alguns cuidados, por exemplo, a separação de atenção primária e secundária, para que todo mundo se beneficie disso e não seja este o principal fator de mercantilização. Tenha outros, pode ter outros, vai vender outras coisas, etc. e tal, mas que todas as pessoas tenham um mínimo que seja digno e de cuidado, né, para que todo mundo tenha esse mínimo e isso seja, como eu disse, de uma certa forma universalizado. No livro, um dos capítulos mais relevantes trata sobre o lado oculto da medicina, ao analisar procedimentos cirúrgicos desnecessários e a atuação de organizações criminosas para fraudar o sistema de saúde. O autor e médico Edmond Barras fez um balanço do resultado das denúncias e apontou a necessidade de o tema permanecer em pauta. Ouça. A não ser nos meses que se seguiram aquele fatídico janeiro de 2015,
nos quais houve uma retração dessas atitudes em função de todo o escândalo que surgiu, as coisas, infelizmente, hoje continuam iguais. Mudou talvez o modus operandi, mas no fim continua igual. Do ponto de vista oficial, tivemos algumas CPIs, mas a nível mais localizado, no Rio Grande do Sul fez, mas a nível federal, a nível do Brasil, teve um projeto da senadora Ana Amélia, que foi apresentado no Senado em agosto de 2015, mas até agora está engavetado na gaveta do relator e não, na prática não surgiu nada. Agora, eu acho, emendando um pouquinho, eu acho que a função da imprensa nesses atos, eu acho que é fundamental. Por quê? Para esclarecer a população em relação a isso. Não com reportagens sensacionalistas ou reportagens quase que policiais, não, nada disso. Mas para conscientizar a população do problema que existe. Uma das coisas que mais me impressionou e que tenho observado no meu próprio consultório era uma pergunta que nunca ninguém fazia. Quando eu atendi um paciente já operado e que não estava bem, a pergunta frequente era: doutor, será que eu fui vítima da máfia das próteses? Essa é uma pergunta chocante e a gente só ouviu depois daquilo ali. Eu acho que a imprensa devia ajudar bastante. Na agenda da saúde, cada vez há mais protagonismo sobre o uso dos dados. E no contexto brasileiro, a força da Lei Geral de Proteção de Dados dará as diretrizes para o uso correto dessas informações. Convidada por José Sequin a projetar o cenário futuro para essa agenda, a autora Marília Bartolomei Bortolotto apontou tendências importantes. Vamos ouvir. E do ponto de vista da legislação, eu acho que a LGPD ela vem para agregar, com certeza. Eu, como consumidora, sou uma grande defensora dessa lei desde o princípio, como consumidora e como titular dos dados. Eu acho que não tem nada mais razoável do que você oferecer às pessoas o direito de que elas conheçam a finalidade para a qual os dados delas estão sendo utilizados. E isso é tão razoável que chega a ser até desnecessário a gente ter que colocar isso de uma forma tão expressa, não? As pessoas precisam, porque assim, a gente imagina que isso é o básico, né? Quando eu vou num laboratório, quando eu vou num hospital, eu sei que eles vão usar as minhas informações para me oferecer assistência. Agora, para a gente desenvolver a tecnologia, a gente precisa usar esses dados também para o desenvolvimento de produtos, a gente precisa usar esses dados para identificar pessoas que gostariam de participar de pesquisas clínicas, por exemplo. Eu acredito muito na pesquisa como uma fonte de evolução dentro da saúde, e a maior dor da pesquisa hoje é identificar participante. E a gente tem ferramentas hoje para essa identificação. Eu só preciso dizer para as pessoas o que eu estou fazendo com essa informação. E isso é tão básico e tão razoável que eu acho que a lei trazer isso coloca a gente num contexto muito justo para o uso desses dados. E aí a gente só precisa trabalhar aqueles pontos que são um pouquinho mais obscuros. Então, ela demanda um detalhamento, eu acho que esse trabalho tem que ser feito pelo setor, e com certeza com o apoio do IES e tanta gente boa aí que tem interesse e que quer discutir esse assunto. Mas eu acho que a gente parte de um lugar muito bom. E o que esperar para o futuro da saúde digital e da telesaúde? Os autores Camila Quadros, Lincoln Moura, René Pereira e Xiao Lang Wen projetaram cenários. Vamos a eles. A gente está começando a ver nas instituições o efeito pós-Covid, né? O que significa isso, né? A gente viu, né, vamos chamar assim, uma correria para se adequar à situação, né, da pandemia que estava chegando, colocar a telemedicina no ar, como é que eu vou suportar os meus funcionários remotamente, enfim, aquele primeiro estresse, vamos falar, e foi realmente um estresse para quem estava no meio, é uma correria, realmente, monta leito, faz isso, faz aquilo. Mas agora o que está acontecendo? Poxa, tem uma mudança, e voltando ao meu ponto sobre
sobre nós como consumidores, né? Uma mudança na gente, né? A gente fica mais em casa agora. O que isso significa para o plano de saúde, né? Quais as oportunidades e quais as mudanças que eu tenho que fazer, por exemplo, na minha cobertura de rede? Não interessa mais onde eu trabalho, né? Interessa onde eu estou. E as empresas agora, e a gente está fazendo isso, está contratando em lugares que a gente nunca teve escritório. Como é que eu vou atender esse novo funcionário lá? Então, estão surgindo outras discussões, né, da mudança do comportamento, da mudança nossa, do comportamento de consumo, comportamento de trabalho, que vão fazer uma nova mudança, né, vão trazer uma mudança e uma oportunidade de desenvolvimento de novos produtos que vão ter que ser digitais, né, não vão ter que nascer já dentro desse conceito de um produto 100% digital, porque quem sabe a gente nem vai conseguir estar fisicamente com essa pessoa, ela pode estar trabalhando em qualquer lugar. Então, passado o primeiro, né, o primeiro susto, e a gente está se acomodando, né, e está vendo que não vai voltar como era, quer dizer, as pessoas não vão voltar 100% para o trabalho, salvo pequenas exceções, vai ter alguma coisa híbrida. Como é que eu vou remoldar esse sistema de saúde para atender esse novo perfil aí de consumidor? E, sem dúvida, dados e digitalização vão fazer parte da agenda cada vez mais e mais aí para frente. Eu acredito que a nossa tendência de futuro é unir todos esses pontos que a gente conversou aqui. Então, é trazer melhor clareza de diagnósticos precoce, a redução de eventos adversos, e quando a gente fala de eventos adversos, envolve inclusive erros de diagnóstico e erros de tratamento, melhor custo para a saúde, então eu vou diminuir custo gerado, no entanto eu consigo investir em medicina preventiva, e aí a gente acredita que diminuir essa fragmentação de informações é fundamental para que a gente tenha um sistema de saúde melhor e unificado. É justamente isso, né, de ter sentir que o digital não é digital por si só, não é para ter só, né, porque ele tem que trazer os benefícios de prevenção, de uma melhor qualidade de vida, uma melhor atenção e tudo mais. Fazer prognósticos é muito difícil, né? O que a gente está vendo assim mais no curto prazo é um pouco essa corrida para tirar um pouco esse débito técnico que eu comentei, né? De várias formas. Então, muitas discussões de nuvem, de modernização de sistemas, de novos canais de atendimento, até como eu faço uma gestão diferente dos meus projetos, né? Muito falando de metodologia ágil, enfim, tem um movimento tem um entendimento que é preciso mudar e corrigir, né? Ou corrigir não, atualizar as coisas que foram feitas no passado, né? E dali, tendo uma base sólida, e por isso que eu acho que esses 2 anos agora são muito importantes, quem conseguir colocar uma base sólida, né, de sistemas, de processos, realmente a máquina estiver bonitinha, vai poder surfar muito bem as ondas para frente, vai conseguir fazer melhores algoritmos, vai conseguir antever necessidades de logística, né, de medicamentos, vai ter mais controle e mais previsão, né, do que ele pode fazer como instituição para atender melhor o paciente. Então, acho que os 2 anos agora são anos de mudanças mais profundas, mais estruturais, né? Se a gente fala num paralelo de obra, né? Vou mexer mais nas fundações mesmo, para depois eu poder deixar a casa um brinco mesmo com toda a questão de decoração e tudo que é preciso para ser super funcional. Eu creio, né, aproveitando esse movimento que o René falou, acho que tem um processo muito grande hoje de aproveitar as tecnologias, as melhores tecnologias como a nuvem, que estão hoje sendo utilizadas para organizar a sua casa internamente, fazer com que as coisas conversem dentro de casa e conversando com os seus clientes próximos, né? Ou o cliente direto, ou o parceiro, ou o profissional de saúde. Acho que um grande salto que vem vindo pela frente é o das empresas descobrirem o valor de ter um ecossistema de saúde em que possa começar a discutir de verdade a questões como, por exemplo, o que é valor em saúde? É legal você pensar nisso, porque valor em saúde é uma coisa que é centrada no indivíduo,
né? E hoje a gente vê já o sistema bancário, que já está na sua 3ª ou 4ª geração, usando o Pix, né, para fazer transações e tal. Então, o Pix precisa chegar à saúde de maneira que consiga entender o que é valor para mim, que é diferente do que é valor para o meu irmão. Valor em saúde, valor é uma coisa que é individual e, ao mesmo tempo, é coletiva, porque para a empresa, para o prestador de serviço, tem que fazer sentido também. E como eu acredito que essas coisas todas, né, todo o avanço, ele é voltado para resolver problemas, para casos de uso, né, resolver um problema, resolver um caso de uso, nós temos agora a Covid. Nós vamos ficar parados esperando a próxima pandemia? Ou, enquanto países, enquanto Organização Mundial de Saúde, nós vamos agir em conjunto para que uma próxima que venha, a gente tenha mais informação? A gente não sabe nada. Agora é que nós estamos começando a descobrir as coisas, né? E é muito importante que a gente tenha, então, essa romper de barreiras, que a tecnologia, como você mesmo disse, já rompeu isso. Não tem mais barreira física. A barreira é muito mais organizacional, né? Então, como é que nós nos organizamos para dar esses grandes saltos? E aí, de novo, eu acho que os países, né, os países individualmente têm uma grande uma função de liderança nisso, e eu fico satisfeito de ver que o Brasil está avançado nesse sentido. As propostas colocadas hoje, os documentos escritos hoje de estratégia de saúde digital para o Brasil, eles apontam nessa direção, na direção de olhar para fora, não de olhar para dentro, né? E na necessidade de colaboração entre os atores e assim por diante. Eu tenho falado dos 5 pilares do teleatendimento. Infelizmente, apesar do Covid ter sido algo de despertar no rompimento do quadradinho, mas nós também tivemos muito mercantilização e banalização da chamada teleconsulta, achando que é apenas uma videochamada. E nesse livro, nós temos chamado fundamentos, os 5 pilares do fundamento de um teleatendimento, aonde se organiza metodologicamente o que é um atendimento formal. O paciente também não pode achar que ao fazer uma teleconsulta é uma videochamada. É errado. A teleconsulta é um atendimento formal e um exercício profissional e responsabilidade. Então, aí é preciso ter cuidado nos pilares que determinam um bom atendimento. A outra coisa que eu só queria encerrar esse pensamento, a responsabilidade, aqui eu não vou nem usar do médico, eu vou usar profissional, porque eu parto que enfermagem, psicologia, todos enquadram nisso. A responsabilidade não termina após o teleatendimento. Na verdade, a responsabilidade começa com o teleatendimento e você é 100% responsável pelas consequências e condutas que você determinar em relação ao paciente. Ao entender isto, então eu compartilho com vocês a expressão telemedicina responsável e telesaúde responsável, e aí eu até recomendo que reflitam sobre os 5 pilares determinantes de um teleatendimento de qualidade. A primeira coisa é que o 5.0 não é uma terminologia à toa e nem se refere ao 5G. 5.0 é que em 2016 surgiu o conceito no Japão do que será a sociedade humana após a 4ª Revolução Industrial. O que será a sociedade humana após os robôs estarem sendo o nosso dia a dia, a inteligência artificial ser o nosso dia a dia, o conceito de hiperconectividade no nosso dia a dia. Então, no Japão, eles pensaram o que seria essa nova sociedade, e essa sociedade se chama 5.0. Portanto, é uma sociedade hiperconectada e com robôs. A outra coisa é que, considerando isto, uma das características do 5.0 é o envelhecimento. Tanto que até 2025, as estimativas indicam que o mundo terá 1,2 bilhões de idosos em 2025. É uma Índia inteira. E até 2030, o Brasil será
talvez entre os 5 países mais velhos do mundo. Isso significa que nós vamos ter que trabalhar muito, não em cuidar apenas da doença, temos que cuidar do estilo de vida, do bem-estar. E aí que nasce o conceito. Saúde conectada, não doença conectada. Então, você vê que eu tirei a palavra doença, é saúde, e é saúde conectada. Isso quer dizer que nós estaremos evoluindo para uma nova estratégia, que é fazer com que as pessoas tenham o menos doença possível, por um estilo de vida saudável, e se as pessoas tiverem doenças crônicas, terão menos agudização possível. E aí eu abro um pensamento para vocês, e aí, felizmente, a Lei 13.989 também faz uma abordagem, quando ele fala que telemedicina é exercício da medicina para fins de assistência, pesquisa, prevenção de doenças e riscos e promoção de saúde. Está em lei. O que isso significa? A profissionalização da saúde. Então, nós temos que ir muito além. Então, aí entrou a expressão saúde conectada 5.0, porque nós temos que trabalhar com ecossustentabilidade e estilo de vida. E é muito provável que até 2030 nós usaremos muito a robótica como telepresença, como um tipo de teletransporte do profissional até a casa da pessoa ou até as instituições para fazerem cuidados mais humanizados e mais eficientes. Então, eu não duvidaria que nós temos que investir agora nas moradias inteligentes, saudáveis e seguras, como a próxima fronteira para criar a chamada saúde distribuída, onde os hospitais eles conseguem lidar em fazer a entrega de uma segurança e qualidade de serviço para dentro da casa das pessoas, e aí nós teremos um novo ecossistema de saúde conectada. Bem, com essas análises fica bastante claro como há grandes desafios na saúde, imensas oportunidades para avanços. Temos orgulho em dizer que o livro do IES traz todos esses ensinamentos e apontam alguns caminhos. Portanto, para você ouvinte que deseja ler a íntegra do livro Saúde Suplementar, 20 anos de transformações e desafios em um setor de evolução contínua, saiba que ele já está disponível em nosso site. Basta acessar www.iess.org.br e fazer o download gratuito da obra. O livro oferece um conteúdo multidisciplinar e bastante completo. Ficaria inviável tratar aqui de todas as projeções para os cenários futuros. Mas cabe ainda a recomendação para que você ouça os episódios sobre novos produtos para a saúde suplementar, novos modelos de remuneração e também o de oportunidades no segmento de odontologia suplementar. Confira todos os episódios do IEScast nas principais plataformas de áudio e na versão de websérie em nosso canal do YouTube. Bem, esse foi o nosso último episódio da primeira série do IEScast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Agradecemos a você que nos acompanhou nessa jornada e deixamos também um agradecimento muito especial aos autores do livro. Gentilmente, esse time incrível disponibilizou seu tempo nesse livro marcante e, além disso, topou participar de um podcast e websérie para detalhar as informações e também transferir ainda mais os seus conhecimentos. Deixamos um agradecimento especial ao superintendente executivo do IES, José Sequim, que conduziu essa série com maestria, e também todo o apoio da equipe de pesquisadores do Instituto. Encerramos essa primeira série da primeira temporada. Esperamos que tenham gostado. Em breve lançaremos a segunda série, ainda da primeira temporada. Nela, vamos tratar de temas jurídicos. Não percam. Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima. Tchau! Esse episódio foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com o Covid-19. IEScast é uma produção da Letra Certa, Inteligência em Comunicação.